Aleluia. A nossa Deus te deu na sua vida. Você pode nessa hora. Aí no seu canto, esquece quem está do seu lado. Esquece a roupa do vizinho, no ano novo. Esquece a roupa sua. Esquece o sapato, esquece o cabelo, a maquiagem. Esquece a manifestação hoje. De Deus presente acabou nesse ano de 2013. Começa a lembrar, meu filho, jogando na frente, a lembrar. Quantas vezes Deus fez em meu favor, nesse ano que passou? Quantas portas Deus abriu? Quantas conquistas Ele deu? E a gente não pode dar, mas eu quero agradecer para mim, mas a mais mesmo em meio às nossas difíceis, Deus está com você. Você está com você está aqui hoje. Você está aqui hoje. Você está aqui hoje, Deus, vivo, com saúde, porque Deus está com você. Porque quando Deus está com você, todo dia, cada minuto, cada segundo, Ele está com você. Ele está com você. Ele tem amor. Aleluia. E amados, falta uma hora das crianças para o ano 2014 chegar. Mas eles vão terminar esse ano de 2013. Sendo graças ao Senhor. Ele vai começar esse curso de gratidão. Aí ele vai olhar do jeito. Ele agradece ao Senhor. Ele agradece ao Senhor porque você está vivo. Ele agradece ao Senhor porque Ele é bom. Ele agradece ao Senhor porque a terra é da você. Ele agradece ao Senhor porque Ele é do Ele abriu. Ele agradece ao Senhor porque Ele é melhor do que a justiça. Ele serve para você. Graças ao Senhor, Pai. Aleluia. E sabemos, Senhor, que muito mais. O Senhor tem para nós nesse ano de 2014. Muito mais em todas as áreas da nossa vida. O Senhor tem para nós em 2014. Obrigada, Senhor. O Senhor é a nossa força. Graças nós te damos. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar? Aleluia. Aleluia. Deus é bom, amém, irmãos? Aleluia. Acho que esse amém foi para ensaio. Deus é bom, amém? Aleluia. Aleluia. Vocês estão com expectativa? Mais uma vez eu quero agradecer a você que está nos visitando, você que tem família, que é ovelha dessa igreja, congrega, você é muito bem-vindo. E eu não tenho dúvida que aquilo que Deus preparou para nós, você vai colher no ano de 2014. Aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. Pega a sua Bíblia, abra lá comigo em 2 João, versículo 8. Vai lá no final da sua Bíblia, 2 João, aleluia. Versículo 8. 2 João, versículo 8. Todo mundo abriu? Aleluia. Diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber completo galardão. É isso que está escrito? Aleluia. Então, segura sua Bíblia na sua mão. Diga assim comigo, vamos fazer uma boa confissão de fé. Diga nessa noite, essa palavra que vai ser ministrada
penetrará no meu coração. Diga, essa palavra será como a semente incorruptível, infalível. Palavra de Deus. Diga, nessa noite, eu abro meu coração para receber essa palavra. Aleluia. Deus é bom demais. Aleluia. Deus é bom. Então, aleluia. A minha oração é para que o Senhor possa ministrar o nosso coração de forma individual, amém? Eu creio no nome de Jesus Cristo que o fato de você ter vindo aqui não foi um mero convite, mas foi uma providência de Deus para alcançar as nossas vidas. Deus não age por coincidência, Deus age por propósito. Aleluia. Você não está aqui por acaso, não. Você poderia estar em tantos lugares como eu, mas aprove a Deus estarmos juntos nessa noite. Porque o que Ele tem para nós, no ano de 2014, meu Deus do céu, é algo maravilhoso. Você está comigo? E eu não falo que é só maravilhoso simplesmente para te alegrar, ou para te encorajar, ou para ganhar moral com você. Mas é porque a palavra que o Senhor colocou no meu coração realmente é uma palavra para nós glorificarmos Ele do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro de 2014. Aleluia. Então eu quero que você preste bem atenção aqui comigo. Fica aqui ligado, fica atento. E eu creio que será uma bênção. Amém, irmãos? Esse lugar só tem espaço para o Espírito Santo de Deus agir. Então vamos lá para a palavra. Não se preocupe não. Pastor, será que o pastor vai passar do horário da virada do ano? Não se preocupa não. Na virada do ano nós vamos estar juntos, nos abraçando, orando. Fica tranquilo, vai dar tempo para tudo. Então observe bem, irmãos, olhe para mim. Quando eu olho a palavra aqui, a Bíblia está falando aqui em 2 João, versículo 8, ele diz assim: acautelai-vos para não perder aquilo que temos realizado com esforço, para receber completo galardão. Diga comigo, completo galardão. Observe bem, irmãos, que o que João está querendo nos alertar aqui é o seguinte: para nós, ele diz, acautelai-vos, ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, seja moderado, seja paciente, fique tranquilo, seja ponderado, para que você não possa perder aquilo que você tem alcançado. Aí ele complementa dizendo o seguinte, ele diz, para você receber um completo galardão. A palavra galardão, eu sempre falo que as crianças do departamento infantil, elas têm muito mais conhecimento ou revelação do que significa galardão. Galardão significa presente. Galardão significa benefício. Galardão significa recompensa. Galardão também significa honra. Então ele disse, fique tranquilo, em outras palavras, ele está parafraseando, ele diz, fique tranquilo, fique calmo, continue na sua jornada, continue fazendo o que deve ser feito, para que você não perca o completo galardão, a completa honra. Está entendendo isso? Aleluia. Eu estava meditando na palavra e veio saltou um texto com o apóstolo Paulo, não precisa abrir, está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo, conversando com Timóteo, ele diz assim, Timóteo, esteja comigo nos meus sofrimentos, o apóstolo Paulo falando, esteja comigo na minha dor, esteja comigo nos meus sofrimentos. E ele diz, como um bom soldado que se alegra em estar junto com aquele que o regimentou. Porque ele diz assim, aí ele continua dizendo o seguinte, ele diz, porque um atleta, quando ele se esforça para ganhar o prêmio, a coroa, ele diz que ele tem que seguir as regras, assim como um lavrador, também ele é digno de receber os primeiros frutos. Aí ele usa a mesma coisa que João diz, ele diz, acautelai-vos, Timóteo, ou seja, ponderado, ou medite nessas coisas, ou pondere essas coisas, porque no seu devido tempo o Senhor vai revelar a você. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer a Timóteo era o seguinte, Timóteo, fique comigo,
Não me largue, não me deixe. Esteja junto comigo. Aleluia. Fique junto comigo. Pegue junto comigo, porque você vai receber um perfeito galardão, uma perfeita recompensa, uma perfeita honra. Assim como o aviador é digno de colher o que plantou, assim como o atleta é digno de receber a sua premiação, se você estiver comigo, Timóteo, junto comigo, me levando na minha dor, me levando no meu sofrimento, ei, Timóteo, isso também vai acontecer com você. Você está entendendo isso? Então ele diz, pondere essas coisas. Tenha calma, para que você possa usufruir de todas essas coisas. E sabe, irmãos, quando eu volto para o texto de João, que é o texto que nós lemos, quando ele diz para nós acautelai-vos, para justamente a gente colher tudo, o pleno galardão, o total galardão, é para que a gente na nossa caminhada, seja na caminhada do nosso casamento, seja na caminhada ministerial, seja na caminhada profissional, não é para nós fazermos como algumas pessoas fazem, que começam as coisas e não terminam. O problema muitas vezes não é você começar algo, não é você começar um projeto. O problema é saber como vai terminar. Você está comigo? Às vezes começar é fácil. Eu não sei quanto é você, irmãos. Eu vejo muitas pessoas chegando no ano de 2014, na virada do ano, e elas prometem umas às outras, eu prometo a Deus, e dizem, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou fazer isso, se eu não ler a Bíblia, eu vou ler, se eu não orar, eu vou orar, se eu não ir para a igreja, eu vou, não, eu vou mudar de vida, não, eu vou fazer algo diferente, não, eu vou ser uma pessoa melhor. Nós fazemos 1000 planos. E sabe, irmãos, que assim também acontece com muitas pessoas. É como se você, preste bem atenção aqui, é como se você fizesse uma viagem, pegasse o seu carro, fizesse revisão, e no meio da estrada, você tentando chegar ao alto, acertar a marca, ir além, o carro faltasse combustível. Você olhou tudo, mas tinha uma coisa que faltou. É justamente isso que o apóstolo João, ele alerta para nós, ele diz, fique tranquilo, não se apresse, se acalme, pondere, porque o que você tem para receber, você vai receber em uma medida completa. Aleluia. Nós não podemos nos afobar com as coisas, nós não podemos antecipar as coisas, nós não podemos estar à frente de Deus em algumas coisas. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas é Deus que tem a resposta. Kenneth Hagin, um pregador, ele diz algo interessante, ele diz, se Deus estiver com você, é preferível que você esteja ao lado dele, não na frente e atrás. Mas ainda que você esteja na frente e atrás, é preferível que você esteja atrás. Porque se você estiver na frente, você não consegue vê-lo. Mas ainda que você esteja atrás, ainda que você não esteja no propósito, no tempo exato determinado por ele na sua vida, você ainda está enxergando ele. Você está comigo? Aleluia. Deus é bom demais. E sabe, irmãos, quando eu comecei a meditar nesse texto, foi através de uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, para o ano de 2014, que já nós vamos falar, fique tranquilo. E quando eu meditei nesse texto, eu comecei a orar ao Senhor e eu comecei a pesquisar alguns textos na Bíblia e a meditar. E a Bíblia me mostrou um homem que ele não se acautelou. Esse homem foi o filho do rei Salomão. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o rei Salomão. Era um homem muito sábio. E o filho dele, Roboão, esse filho assumiu o seu trono. E logo quando assumiu o seu trono, vieram os empregados, os servos, e chegou para esse homem, filho do rei Salomão, que acabado de assumir, e disse assim, ei, escuta bem, a pena a qual o seu pai nos deu, nós estamos pagando, mas alivia as nossas cargas. E naquele momento, Roboão, filho do rei Salomão, ele disse algo interessante. Ele disse, me dê um tempo para eu pensar que eu vou consultar os meus conselheiros. E aqueles conselheiros, a Bíblia fala que eram os anciões, eram pessoas de mais alta confiança do rei Salomão. E ele, quando ele começa a conversar com esses conselheiros, os conselheiros dizem o seguinte, ei, faça o que eles estão lhe pedindo, porque você vai ganhar, escuta bem, preste atenção, irmãos,
você vai ganhar o coração desses servos. Ou seja, você vai ser honrado por esses servos. E diz que ele deixou os conselhos de lado desses homens dos anciãos e foi pedir conselho aos seus amigos. E os seus amigos disseram para ele, não faça isso. Faça simplesmente uma coisa. Se seu pai os prendeu, diga para ele que você não vai só prender eles, mas como você vai também machucar eles, vai bater nele. E ele ouve o conselho dos seus amigos, mas não ouve o conselho de quem tinha ungido por Deus. O que eu quero finalizar para vocês até aqui, nessa mensagem, irmãos, é que no ano de 2014, nós precisamos ser guiados por Deus e ouvir os conselhos de Deus. Porque os conselhos de Deus vai ser o suficiente para nós obtermos a devida honra, o devido galardão, a devida recompensa. O que o apóstolo Paulo estava falando a Timóteo era justamente isso. Timóteo, ouça os meus conselhos, porque se você ouvir os meus conselhos, assim como a planta, assim como o lavrador, assim como o soldado, ele tem êxito, assim também você vai ter se você ouvir os meus conselhos. Quando eu leio essa história desse rei, filho do rei Salomão, depois que ele toma essa atitude, não ouvindo os conselhos sábios, que eram pessoas instruídas por Deus, a Bíblia fala que Israel se dividiu e ele teve prejuízo. E sabe, irmãos, o que eu quero que você entenda é que quando eu paro, como a Bíblia diz, quando ela diz que na multidão de conselhos há sabedoria, a Bíblia diz, numa multidão de conselhos há sabedoria. E você sabe, eu não sei você, mas para alguém pedir um conselho a outro, ele se coloca numa posição de ser ensinável. Ele se coloca numa posição de ser humilde. Humildade, como nós falamos, não tem nada a ver com pobreza. Eu posso ser pobre e orgulhoso, como eu posso ser rico e humilde. Você está comigo? Humildade, escuta aqui. Humildade significa ter um coração ensinável. E quando a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, é porque está dizendo o seguinte, se você chegar ao ponto de ter conselho de muitas pessoas, isso é prova que você tem um coração humilde, que você tem um coração ensinável. Por que eu estou falando isso? Porque os orgulhosos, ele não tem um coração ensinável. Ele não dá ouvido, seja o seu Senhor, ele não dá ouvido aos conselhos de pessoas instruídas por Deus. Não, ele dá ouvidos a todo mundo, menos a Deus. Você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a soberba precede o desastre. A soberba precede a ruína. Mas a humildade precede a honra. E o que o Senhor me falou no ano de 2014, enquanto eu estava orando? Ele disse, meu filho, o que as pessoas precisam entender e saber, que se elas forem humildes, no ano de 2014, em alinhar seus corações comigo, eu sou suficiente. Vai ser suficiente a minha honra ser derramada sobre eles. Eu não sei se você percebe, irmãos, mas saltou do meu espírito. Eu não falo isso para te alegrar, porque antes de eu ter compromisso com você, eu tenho compromisso com Deus. O ano de 2014 será o ano de honra. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ter um débito na sua vida. Você que faz esse débito, o prazer que dá. Eu me lembro quando eu estava me formando, escute bem isso. Minha família não tinha condição de pagar a faculdade, eu fiz um financiamento daqueles fiéis e tal. E eu me lembro que eu me formei e ainda tinha uma dívida imensa. Jesus. E eu sei que o Senhor foi me abençoando. E chegou um momento que eu tinha um dinheiro suficiente para pagar. E eu me lembro que eu cheguei lá no escritório da faculdade e disse, puxa minha dívida. E o camarada puxou minha dívida e estava lá a minha dívida, eu olhei e eu falei, eu quero pagar aqui. Eu quitei a dívida, porque cresceu o que eu precisava. O meu salário cresceu e eu tive dinheiro suficiente para quitar a dívida. Escuta bem, o ano de 2013 foi um ano de crescimento, mas foi um ano de crescimento para te colocar no patamar, para que no nome de Jesus Cristo, o ano de 2014 seja
O ano de pagar as contas. Mas entenda bem, não é você pagando as contas, mas é como se Deus pagasse a conta com você. O ano de 2014 é o ano de zerar as contas. Escuta muito o que eu vou lhe dizer para que você entenda. Imagine um agricultor que planta. Ele não colhe no mesmo instante que ele plantou. Ele vai colher talvez daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a um ano, daqui a 10. Mas é certo que ele vai ter uma colheita. O ano de 2014 será assim. O que você plantou em 2010, o que você plantou em 2010, o que você plantou em 2009, o que você plantou em 2008, você vai colher em 2014. Vai ser com acerto de contas. Vai ser tudo, irmãos. Eu não sei se você crê, não sei se você acredita, se você acha que é conversa fiada minha, mas eu creio e eu acredito, irmãos. No primeiro ano, quando nós chegamos aqui, o Senhor me deu uma palavra que seria um ano de portas abertas. Nós não tínhamos nem lugar para se reunir. O culto de virada foi na casa de Dona Marisa, cadê ela? Ali. O culto de virada foi na casa dela. E o Senhor abriu as portas e nós chegamos até aqui. E o Senhor, no segundo ano, falou que era um ano de colheita. E graças a Deus foi muito bom. Grandes coisas aconteceram. Nós chegamos aqui e vidas começaram a chegar. No ano de 2013, o Senhor falou que era um ano de crescimento. Nós estávamos nesse lugar e nós não tínhamos todas essas cadeiras que nós temos nesse lugar. Mas nós terminamos o ano, graças a Deus, com você aqui. Então eu sei, irmãos, o quanto Deus fala no meu coração. E eu sei, no nome de Jesus Cristo, que 2014 é um ano de honra para a minha vida. Eu quero dizer que tudo quanto o diabo roubou, todas as coisas que você foi humilhado, tudo quanto você foi desonrado, você vai ter bons frutos. Você vai ter boas colheitas. Será um ano onde você vai ser honrado. Você está comigo? Você não cresceu espiritualmente, você não amadureceu em 2013, você não passou por tanta coisa, irmãos, à toa, porque simplesmente Deus queria te testar. Não, foi testes e provas que você passou, para que você pudesse perceber que Ele esteve com você em todo momento, esteve com você em todo instante, mas foi para que também você estivesse pronto para receber a honra dEle para a sua vida. Sabe, Deus não age como um menino. Não, ainda que eu saiba que feijão contém muito ferro, eu não dou feijão para o meu filho que tem 3 meses. Muitas coisas que Deus tem reservado para nós ainda não aconteceu. Vai começar a acontecer no ano de 2014. Porque no ano de 2013 você saiu de um patamar que você estava e você foi para um outro patamar. Essas bênçãos, essas coisas que vão vir sobre a sua vida, elas não vão te envaidecer. Essas coisas que virão, elas não vão mexer com o seu caráter. Porque o ano de 2013, eu não sei se é para você, irmão, mas eu cresci muito. Foi um ano que eu passei por muitas situações que eu disse, ai meu Deus, só poderia ter sido Deus. Mas vou lhe dizer uma coisa, chegou o tempo da bonança. Sabe, irmãos, o cheiro ele pode durar até uma noite, mas 2014 é o amanhecer que Deus tem reservado para a nossa vida. O fato de você ter crescido no ano de 2013, é porque no ano de 2014 você vai estar preparado e amadurecido para que você não estrague a bênção de Deus. Tudo que Deus não quer é te abençoar e que você se lambuze com a bênção dele. Deus não quer, irmãos, que você almeje tanto ver sua família rendida ao Senhor. Deus não quer que você almeje tanto um patrimônio, um carro, seja lá um emprego, seja lá o que for. E simplesmente você receba no ano de 2014 e você vire as costas para Deus. Não, Deus é mais sábio. Deus é mais sabido do que eu e você. E sabe, irmãos, eu não imagino que Deus tenha errado no passado. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, Ele com toda a sua infinita sabedoria, sabe que Ele conhece o seu e conhece o meu coração. E existem coisas que eu desejo, existem coisas que você deseja, que talvez você não esteja preparado para você receber em todo esse ano. Mas 2014 é um ano preparado para você. Talvez isso pareça grande, irmãos, mas se você conseguir se enxergar em dezembro, dia 31 de dezembro de 2014, irmãos, pode ter certeza que você não vai estar na condição que você está agora. Agora entenda bem o que eu vou lhe dizer.
para isso, você vai precisar ser humilde o suficiente para que Deus possa te honrar. Entenda bem, o galardão, ele pode ser pleno, ele pode ser completo, mas para isso nós precisamos ponderar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque senão nós colocamos, já viu o ditado que diz que coloca a carroça na frente dos bois? É isso que Deus não quer. No ano de 2014, pode ter certeza, a cada mês vem uma medida dobrada da honra de Deus sobre a sua vida. Irmãos, acredite no que eu estou te falando. Você vai alcançar lugares, galgar cargos, situações que você nunca alcançou na sua vida. Você vai entrar em lugares que você nunca pensou em entrar. Aquilo que parecia tão grandioso para você vai se tornar tão simples. Aquilo que parecia tão difícil vai se tornar tão fácil no ano de 2014. Pastor, como é que você sabe disso? É porque ele me disse umas simples palavras que têm um grande significado, que é o nome de honra. Só para que você entenda, a palavra honra, no grego, ela significa time ou time. E você sabe o que é que honra significa também? Honra significa valorização. Honra significa apreciação. Honra significa estima. Honra significa olhar favorável. Honra significa respeito. O ano de 2014 será um ano honroso para nós. Nós teremos o favor de Deus. Nós teremos o olhar favorável de Deus para nós. Será um ano onde nós seremos apreciados por Deus. Será um ano, irmãos, onde vai haver uma valorização de Deus para as nossas vidas. Isso é honra. Você está entendendo? Isso é honra. Agora, existe um contrário de honra que se chama desonra. E sabe que uma das definições, minha esposa um dia ministrando aqui, ela foi muito feliz, e uma das definições de desonra significa tratar como comum. Eu queria que você abrisse aí, vai lá em Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Observe bem, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvintes se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por sua mão? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se a incredulidade dele, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Você está comigo aqui agora? Aleluia, fique comigo. Escuta só. Você lembra lá do primeiro texto que nós lemos lá em 2 João, versículo 8? A Bíblia não diz que existe um pleno, um total galardão, recompensa, honra para nós? Se a Bíblia diz em João, 2 João, versículo 8, nós não pararmos, seguirmos, porque há um pleno galardão, há um total galardão. Se ele fala que existe um total galardão, é porque existe também o risco de nós não recebermos um galardão, ou existe também a metade de um galardão. Você está comigo? Observe só, esse texto que nós acabamos de ler, talvez você tenha conhecido isso. Nós já pregamos sobre ele. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus Cristo, ele foi na sua cidade natal. Fica comigo. Jesus foi na cidade natal dele. E Jesus estava pronto para curar os enfermos. E no momento em que Jesus está pronto para curar os enfermos, a Bíblia diz que a sua família, os seus familiares chegam para Jesus e diz: quem é esse? Esse não é filho de Maria? Esse não é filho de José? Esse não é irmão de Tiago, Judas? Não é esse o carpinteiro? E a Bíblia fala que Jesus disse: rapaz, não há profeta sem honra, ou seja, não há profeta sem valor na sua terra. E diz que Jesus ali não pode fazer nenhum milagre, senão curar a poucos. Quando eu pego o original
grego na Bíblia diz, Jesus curou poucos enfermos. Outras versões diz, Jesus curou de poucas doenças, ou de doenças simples. A Bíblia não diz que Jesus não quis curar. A Bíblia diz que Jesus não pôde curar. Você está comigo? Agora entenda bem, a Bíblia também diz que Jesus se admirou da incredulidade do povo. Mas escute o que eu vou lhe dizer, não foi a incredulidade do povo que impediu Jesus curar. Mas foi simplesmente o que ele falou, não é profeta sem honra. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, eu estive a todo momento pronto para curar, pronto para derramar milagres, pronto para abençoar esse povo. Mas porque eles não erraram, eu não pude fazer ali nenhum milagre. Quando o Senhor coloca no meu coração, irmãos, uma palavra para o ano de 2014, que será um ano de honra, o ano de honra, a honra, ela precisa ser recíproca. Eu não sei se você percebe, mas existe uma lei que rege a nossa vida. O que nós plantamos, nós colhemos. Você não planta banana para colher abacate, você não planta uva para colher maçã. O que eu quero dizer é, quanto mais honra você dá para Deus, mais honra Deus vai ter para você. Esse texto está escrito na Bíblia para abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que nós entendamos de uma vez por todas que Jesus, assim como Deus, sempre quis e vai querer fazer milagres. O que vai determinar ele fazer ou não é se nós vamos dar a devida honra a isso. Desonra foi que esse povo, a sua família fez com Jesus, ou seja, tratou como comum. Você sabe o que é tratar como comum? É você orar a Deus do seu povo para 2014 e você pregar na igreja e a pessoa dizer assim, rapaz, esse negócio de honra eu não sei não, viu? Eu acho que não é bem essa palavra não, viu? Eu acho que isso não é para mim. Está tratando como comum. Aí você vai ver o irmão chorado com ele e você não colher. Mas por quê? Aí vai chegar no ano de 2014 como chegou no ano de 2013. Dizendo o seguinte, não, mas você sabe, pastor, Deus abençoa fulano, Deus abençoa ciclano, Deus abençoa fulano e tal, não, Deus abençoa os líderes, os pastores, mas a mim não abençoou. É porque quando vem uma palavra como essa, de que 2014 é um ano de honra, nós não damos a devida honra para a palavra. Nós achamos que é maior. Nós achamos ou tratamos como comum. Nós achamos que é uma palavra qualquer. Nós vamos dizer, irmãos, você não está aqui nessa noite para receber uma palavra qualquer. Você está aqui nessa noite para receber uma palavra de honra. Não trate como comum aquilo que Deus valoriza. O grande problema, irmãos, é que nós não estamos sendo abençoados por Deus, ou muito menos pelas pessoas, porque nós não honramos. Nós não damos o devido valor. Nós não olhamos com apreço. Nós não valorizamos. Tratamos o que é honroso como algo comum. E não é, irmãos. A Bíblia diz assim, não precisa abrir em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Ele diz, dai, você dá primeiro, dai e dá-se-vos-á, bem medida, recalcada, sacudida e transbordante. Com a mesma medida que você medir, assim também você será medido. O ano de 2014, escute isso. Ele vai se cumprir e vai ser um ano honroso para nós. A honra é recíproco. Honra é igual, é na mesma medida. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Meu Deus do céu. É como se as pessoas dissessem assim, mas pastor, sabe pastor, hoje, no final do ano, poxa pastor, poucas pessoas ligaram para mim. Poxa pastor, eu recebo poucas ligações. Pô, as pessoas, pastor, eu acho que elas não me amam. Mas sabe, quantas ligações você deu? Mas você sabe, o pastor não me liga. Quantas vezes tu liga para o pastor? Mas você sabe, eu não tenho um acompanhamento na minha igreja.
quando você solicitou. Está entendendo como é que honra funciona? As pessoas, elas não querem honrar, mas querem colher. Não, você entenda, está funcionando a lei da colheita. Se você não plantou, você não está colhendo, então está funcionando. E sabe, amados, Deus, desde que criou o universo, Ele continua desejando honrar os seus filhos. Mas a honra, ela precisa ser dada a Deus também. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. A honra que eu preciso dar a Deus não é simplesmente eu estar cercado, estar individualizado, largar tudo e simplesmente me voltar para Deus. Escuta o que é que Jesus disse. Abra comigo aí. Abra em Mateus capítulo 10, versículo 40. Aleluia. Ele disse assim, Mateus 10, versículo 40, logo antes de começar o texto escrito as recompensas, ou seja, as honras. Ele diz, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Se essa palavra receber, nós trocarmos por honra, sempre o texto diz, a quem me honra, ou vós que me honrou, a minha honra recebi. A quem recebe honra daquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter, ou na qualidade, ou na honra de profeta, receberá o galardão do profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a honra ou galardão do justo. Quem deve beber, ainda que seja um copo de água fria a um dos meus pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá a sua honra ou o seu galardão. Você está comigo? Observa bem, irmãos, a honra que nós damos a Deus, às vezes nós estamos falando aqui, mas pastor, o senhor está falando que Deus vai me honrar na medida que eu honrá-lo. Mas eu quero que você entenda que não basta simplesmente você honrar a Deus, vindo para a igreja, lendo a palavra, levantando as suas mãos, dando o seu dízimo. Isso tudo é bom e faz parte da honra. Mas o que a Bíblia está falando aqui, Jesus vai mais profundo do que isso. Ele diz, ei, a forma de você me honrar e honrar a Deus é você honrando aos homens. Ele disse, se você honrar, entenda bem, no Novo Testamento, nós estamos no Novo Testamento e Jesus ainda não tinha morrido. O ministério que estava presente no Antigo Testamento era reis, sacerdotes e profetas. Ele não podia falar de pastor, mestre, evangelista, apóstolo, porque essas coisas foram fundamentadas após a ressurreição de Cristo. Mas ele traz a figura de um profeta. E ele diz, ei, se você honrar um profeta é como se você estivesse me honrando. E me honrando é honrando a Deus. Mas ele diz assim, ei, profeta é como se ele estivesse num cargo acima. E ele é mais profundo a isso. Ele diz, se você honrar um justo, ou seja, um igual a você, um justo, diga, eu sou justo. Ele diz, se você honrar um justo, é como se você também estivesse me honrando. E se você está me honrando, você vai honrar a Deus. Mas ele vai mais profundo ainda do que isso. Ele diz, ei, se você honrar um dos meus pequeninos, ou seja, a um dos meus servos, os seus servos. Ele diz, se você honrar os seus servos, é como se você estivesse me honrando e honrando a Deus. Ou seja, para que eu possa agradar a Deus e honrar a Deus, não basta simplesmente eu viver de forma individual. Não, eu tenho que honrar a todos. Eu tenho que honrar o meu irmão. Eu tenho que honrar o meu líder. E deixa eu abrir um parêntese aqui para você, e talvez você seja esperto, e eu quero que você receba essa revelação. Escuta bem, me diga quem você honra, e eu te direi o seu futuro. Sabe, se você não honra ninguém, certamente você vai para lugar nenhum. Me diga quem você honra, e eu te direi o seu futuro. Sabe, eu vou ser guiado pelo Espírito. Existia um homem chamado Eliseu. Eliseu era um homem que estava pronto para honrar Elias. A Bíblia fala que Elias estava pronto para subir aos céus numa carruagem de fogo. É o que a Bíblia conta. E disse que Eliseu sabia que isso ia acontecer, como todos os servos de Elias também sabiam que isso ia acontecer. E a Bíblia fala que os servos de Elias vinham para Eliseu dizendo, cara, deixe ele. Largue ele vai subir a qualquer momento. É como se estivesse dizendo, ei, cara, acorde. Ei, esse líder aí que você está honrando, essa pessoa que você está dando prestígio, ei, vai chegar um dia que ele não vai estar mais com você, e você vai estar perdendo tempo.
Você está entendendo isso? Sabe qual era a posição de Eliseu? Ele dizia, não, ainda que ele vá, eu continuarei com ele. E Elias olhava para Eliseu e dizia, ei, pode ficar aqui, deixa eu seguir no meu caminho. Ele disse, não, você não vai me impedir. Onde você for, eu estou colado com você. Onde Elias ia, Eliseu estava colado. Onde Elias ia, Eliseu estava colado. Onde Elias ia, Eliseu estava colado. Chegou um ponto onde Elias teve que abrir o leque, teve que dizer uma coisa muito difícil. Ele disse, chamou Eliseu, disse, Eliseu, entenda uma coisa, meu irmão. Pelo fato de você ter me servido, pelo fato de você ter me honrado, eu vim que te abençoar de alguma forma. Escolha o que você quer, porque que estou dizendo a você, escolha o que você quer. E Eliseu, nada besta, disse, eu quero a sua porção dobrada, eu quero a sua unção em dobro. Eu quero que você tenha em dobro. Ele disse, meu amigo, duas coisas me pediste. Mas ele disse, ei, se você ver eu subir numa carruagem, se você olhar, conseguir ver isso, você receberá. O que é? Meu Deus do céu, eu estou recebendo essas coisas agora no meu espírito. O que é que Eliseu estava querendo dizer para Elias? Ei, se você continuar sendo fiel até o fim, se você continuar me honrando até o fim, ei, você receberá o que você pediu. A ela observa assim, quando mais ela ele diz assim, faça o que quer. Eu vou lhe dar um exemplo de outra honra na Bíblia. A Bíblia fala que tinha Salomão, filho do rei Davi. A Bíblia fala que Salomão estava na construção do templo. Salomão pegou das suas ofertas pessoais e começou a implantar no templo, ofertando no templo. Chegou um dia que ele deu tanta oferta que a Bíblia diz, não tinha como se contar. Sabe o que Deus fez? Apareceu para Salomão e disse, ei, pegue-me o que queres. E ele disse, eu quero sabedoria. Entenda bem, eu não quero entrar no mérito da sabedoria. Mas eu quero entrar no mérito do seguinte, quando você honra a Deus, ou você honra o Filho dele, as portas se abrem, se escancarem, ao Filho vai dizer, o que é que você quer? As coisas se invertem. Não é mais agora orando dizendo, Pai, o que quiseres me abençoe, o que quiseres me abençoe, o Senhor sabe o que eu necessito. Não, quando você ora a Deus, as coisas se invertem, e Ele disse o que queres. É isso em 2014. Quer a palavra do Senhor? Quer a palavra do Senhor? Meu filho e minha filha. Escuta bem, meu filho e minha filha. Quanto mais me orar, pedireis o que quiseres. O problema, deixa eu lhe dizer uma coisa, é que nós estamos numa caminhada, como disse João, ele disse, ei, prossiga na caminhada. Como o Hebreu diz, que nós estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, e nós temos que tirar todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia, que tenta nos embaraçar. Mas ele diz, corra com perseverança a carreira que lhe é proposta. Ou seja, siga em frente. O problema é que surge uma dificuldade e nós achamos, ai, Deus esqueceu de mim, ai, Deus não me ama, ai, Deus não cuida de mim. E aí nós passamos a desonrar a Deus. Não olhamos Ele com olhar favorável. Está entendendo? Escuta o que eu vou lhe dizer. Não se preocupe com a embalagem do presente, se preocupe com o que tem o presente. Às vezes você vai receber bênção que talvez você não goste da embalagem, mas vou lhe dizer, é uma bênção. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, Deus nos guia, nos leva para determinados caminhos, que a gente olha e diz, não é isso que eu queria, não é isso que me agrada, não é isso esse lugar que Deus colocou. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos, o coração do homem faz planos, mas Deus tem resposta. Ele diz, eu que sei os pensamentos que tem ao vosso respeito, pensamentos de paz, pensamento de fazê-lo prosperar, pensamento de lhe dar o fim que você deseja. Você está entendendo isso? Aleluia. Isso é honra. O que eu quero no ano de 2014, para que a honra ela comece a vir sobre essa igreja, sobre esse povo, sobre vocês, é que no ano de 2014 você passe a honrar mais a Deus.
E a honra se manifestará sobre a sua vida. Agora entenda, a honra ela sempre vem em uma medida maior. A recompensa da honra sempre vem em uma medida maior. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, porque Ele é galardoador. Meu Deus do céu. Ele é galardoador. Ele dá honra para aqueles que o buscam. Qual o segredo de eu, em 2014, ser honrado? Eu buscar a Deus. Agora deixa eu lhe dizer como é que se busca a Deus. Buscar a Deus, no mesmo texto de Marcos, enquanto nós lemos, que diz que as pessoas ficaram questionando, rapaz, mas será que é isso mesmo? Não, mas será que esse homem é um homem de Deus mesmo? Como algumas pessoas aqui, como que vos fala? Não, rapaz, será que esse pastor é de Deus mesmo? Mas será que ele tem uma palavra mesmo? Foi assim que fizeram com Jesus e nada receberam. Mas vou lhe dizer, a Bíblia diz em Israel, teve um homem que chamou a atenção de Jesus. A Bíblia diz que esse homem era um centurião. Deixa eu lhe explicar uma coisa, só para que você entenda. Você entende que quando Jesus, voltando para cá ainda, você entende que quando Jesus fez poucos milagres, eles não receberam a honra completa, a bênção completa? Diz que poucos milagres Jesus queria fazer. Não diz que Jesus não quis, diz que Jesus não pôde. Você está comigo? Mas teve um homem que recebeu a honra completa. Esse homem se chama centurião. Na verdade, o nome dele não é centurião. É que ele era um homem que ele tinha 100 homens abaixo dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Roma funcionava da seguinte forma, só para que você entenda como esse homem honrou Jesus e o que Jesus fez por ele. A Bíblia diz que ele era um centurião, ou seja, ele tinha 100 homens abaixo dele. No Império Romano, existia um comandante, e esse comandante tinha cerca de 60 centuriões, e cada centurião com 100 homens. Escuta bem, que dá 6.000. Um comandante, ele estava lá com os centuriões e os seus servos. O centurião, não é o comandante, chega para Jesus e diz assim, mestre, eu não sou digno de que entre na minha casa. Jesus estava lidando com uma autoridade. Jesus não estava lidando com ninguém qualquer. Ele estava lidando com uma autoridade, um cidadão romano. Era como, mais ou menos, chegasse o ministro da Justiça falando com um soldado recém-alistado. É como se o ministro da Justiça, naquela época, dissesse para um soldado, eu não sou digno que você entre na minha casa. Você entende o que é honra? E ele chega para aquele momento, e Jesus olha para ele e ele diz, não sou digno que você entre na minha casa, mas escuta bem, ele fala, porque o meu servo já está doente, e eu preciso que você mande uma palavra, e o meu servo será curado. E Jesus olha para ele e ele continua, ele diz, porque eu sou centurião, tenho 100 homens abaixo de mim, se eu disser a esse, vai, ele vai, se eu disser um, vem, ele vem, se eu disser o outro, faça isso, ele faz. Jesus olhou para ele e disse, meu Deus do céu, nunca achei homem, nunca achei tamanha fé em Israel. Em Israel estavam os 12 apóstolos, em Israel estava João Batista, em Israel estava Maria, em Israel estava José, mas ele disse, a fé desse homem foi maior do que todos eles. Agora entenda bem, depois você pode até ler essa história também registrada no livro lá de John Bevere. Escuta bem o que eu vou lhe dizer. Naquele exato momento, quando Jesus olhou para ele e disse, não achei homem de tamanha fé como essa. Jesus se admirou não somente da sua fé, mas da honra que ele deu. Porque ele disse assim, ei, eu sei o que é autoridade, eu sei o que é respeitar a autoridade. Ou seja, quando ele disse, os meus servos, se eu disser a ele, faça isso, ele faz, ou seja, os meus servos me honram. A honra está em plena obediência. Quando alguém diz para mim, faça isso, um superior, eu não faço, eu estou em desonra. Então ele está dizendo, os meus servos me honram, e eu sei o que é autoridade, eu sei o que é honra. Ou seja, se você disser a doença, você tem autoridade para parar a doença. Se você disser uma palavra, não precisa você ir lá, ela vai lhe obedecer. Jesus ficou impressionado, porque aquele simples centurião estava falando para Jesus sobre honra. E vou lhe dizer, naquele mesmo momento ele disse, nunca achei em Israel tamanha fé, vá, o seu servo vai ficar curado. Porque o centurião recebeu a cura do seu servo? E em Marcos, como nós lemos, capítulo 6, versículo 5, tiveram gente próximo a Jesus que não foi curado.
Por causa da desonra. Você está comigo? Para concluir, existia uma mulher, escuta bem, existia uma mulher que ela chegou e Jesus foi para a casa de um leproso chamado Simão. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa de um leproso, a Bíblia diz que Jesus olhou, estavam com ele sentado à mesa, e diz que entrou uma mulher com um vaso de nardo puro, um perfume caríssimo, que dava 1 ano de salário. Imagina o salário mínimo, 600 e poucos reais. Em 10 meses você tem o quê? 6 mil. Um pouco quase 7 mil reais. Custava um perfume naquela época. 1 ano de salário. Aquela mulher chegou para Jesus e simplesmente, quando Jesus estava comendo na casa de Simão, um leproso, ela chegou em Jesus, abriu o vaso e derramou o perfume sobre ele. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Na época de Jesus, não era costume as mulheres sentarem às mesas com os homens. Ela quebrou o protocolo para honrar Jesus. Ela quebrou o protocolo. Para ela estava pouco se preocupando com o que as pessoas pensassem ou deixassem de pensar. Ela queria honrar a ele. O problema, vou voltar para a história, que nós não honramos a Jesus, é que nós estamos preocupados com o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Devem nos chamar de louco, de fanático, de que nós somos tolos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, quando você começar a honrar Jesus, vai acontecer o que fez com essa mulher. Pastor, o que aconteceu com essa mulher? Simplesmente ele disse, por que tu fizesse isso? Porque você realmente me deu honra. Derramou um perfume caríssimo sobre mim. E eu vou dizer, a Bíblia não diz que essa mulher foi atrás de cura, a Bíblia não diz que essa mulher foi atrás de bênção. Ela só queria honrá-lo. Ele disse, porque você me honrou, agora, sobre toda a terra, eles vão saber que você me honrou. Eu vou deixar registrado lá, que me chama a mulher que me honrou. Eu não sei quanto é você, mas em 2014, Deus quer deixar registrado no livro da vida. Deus quer deixar registrado nos céus e dizer, Pedrinho, e liberdade é Cristo na Maria. Meu Deus. Pedrinho, Pedrinho, Pastor Carlos, Pedrinho, Diabo. Meu Deus do céu, que livro, que recebeu a minha palavra, praticou, e agora está disponível, pede o que quiseres, e eu te darei. Sabe o que eu vou lhe dizer, irmãos? Escuta o que eu vou lhe dizer. Deus não está atrás de alguém que se vista muito bem, ou que tem a voz de crente, ou que esteja pulinho, ou que seja canela de fogo. Ele está atrás de alguém que leve. E aquela mulher, até hoje nós falamos sobre ela, por uma atitude de honra. Ela não chegou até Jesus para pedir uma bênção, ela chegou até Jesus para honrá-lo. Agora